EMC News. Informação que gera valor. Convocação para a Assembleia Geral. A Vortex e a VX Pavarini, na qualidade de agentes fiduciários da 15ª e 22ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., convocam para a Assembleia Geral de Debenturistas. Se você é debenturista dessas emissões, vote pelo WhatsApp, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou envie uma mensagem para 11 4210 4670. No WhatsApp, siga o passo a passo com a nossa assistente virtual. Para saber mais, acesse vortex.com.br. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pado, garantindo a sua segurança. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia Brasil e bom dia Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, hoje ao lado de Marcel Martins e Eduardo Boixá, traremos todas as informações dessa terça-feira, dia 7 de novembro, dia em que a bolsa amanheceu um pouco negativa. Viés das bolsas negativas internacionais por conta da balança comercial na China. Vamos trazer em primeira mão para você a ata do Banco Central, que sai toda terça-feira após o comunicado, no caso, quarta-feira passada. Hoje a ata do Banco Central, às 8h25 da manhã. Vamos ver ao vivo e a cores aqui, a gente vai fazer a leitura e tentar descobrir se o Banco Central brasileiro deu alguma pista em relação aos juros, o próximo corte ou não de juros, né? Que o mercado já começa a ficar no radar. Também ainda os dobramentos da questão do... Qual o indicador que saiu na sexta-feira? Mas, Marcelo, payroll, isso, o dia está começando. A gente ainda está em compasso de falta de energia aqui em São Paulo, viu? Está difícil para o morador de São Paulo aqui, rua cheia de árvore. E o Marcelo já está pronto também aqui para falar para a gente daqui a pouco, vou colocá-lo aqui no radar. Mas a gente tem ainda a repercussão ainda da fala do Powell com o payroll na sexta-feira, ontem um dia morno. Muita informação para começar, estamos aí. Só se então vai se ajeitando já na sua poltrona, na sua casa aí, se ajeita que o pré-market está começando. Vou chamar logo de cara aqui para dar bom dia. Marcel, bom dia aí, tudo bem, tranquilo? Mais um dia de luta? Marco Prado Kim, mais um dia de luta. Bom dia, telespectadores, bom dia Brasil, Faria Lima. Pois é, Marco, ontem o mercado começou de forma mais otimista, um pouco esticado, mas parece que perdeu um pouco de volume, um pouco de velocidade durante a tarde para o final do expediente de pregão. Agora a Bovespa tem um novo horário por conta do fuso dos Estados Unidos. Então, na realidade, Estados Unidos agora abre às 11h30 ao invés das 10h30 e aqui fecha às 18h ao invés das 17h. Mercado à vista e de futuros. Agenda recheada de balanços, né, resultados corporativos. Quinta-feira a gente tem Petrobras. China parece que divulgou uma balança comercial muito ruim, um balde de água fria. Ontem no programa aqui, Kim, a gente ainda tinha palpitado, falado um pouco sobre a Ásia, que as coisas estavam melhorando, etc. Mas esquecemos da balança comercial. Então, dia recheado aí de discurso do presidente do Fed e os membros, né, que compõem lá o Banco Central, falando sobre as próximas diretrizes dos juros. Muita coisa aí que o investidor deve ficar atento antes deste
final de ano agora, que já estamos, né, no final de ano, antes de encerrar o expediente do ano. Bom, vou colocar isso aqui para fazer a leitura daqui a pouco, da ata do Banco Central, que já está começando um radar aqui, e já confirmo para você fazer essa leitura. Mas antes eu quero falar um pouco das bolsas lá na Ásia, que fecharam em queda por conta da balança comercial da China. Como é que estão as bolsas lá fora agora na Ásia, né? Ou como encerraram as bolsas na Ásia? A Coreia fechou com uma queda de 2,33%, o índice Nikkei do Japão fechou com uma queda de 1,31%, o Hang Seng uma queda de 1,70% e Xangai uma queda de 0,4%. A gente tem na balança comercial a parte de importação e exportação. E uma exportação existe, na verdade, a necessidade de instalação, né, de uma empresa para fabricação ou comercialização do produto, né, a ser exportado. Logo, essa atividade oferece a melhor geração de empregos e mão de obra, no caso do país que está tendo essa estrutura, uma mão de obra especializada, investimentos em tecnologia e pesquisa. Por outro lado, né, uma linha de importação, inexiste a necessidade de instalação de uma empresa para fabricação, mas somente para a montagem ali ou comercialização dos produtos que poderá ser ou não exportados futuramente. Mesmo que essa atividade gere empregos, a mão de obra especializada e o conhecimento técnico e a tecnologia estão em outros países. No caso, a China, que teve sua balança comercial uma maior exportação e uma menor importação, pode-se levantar a hipótese de que o mundo está consumindo crescendo menos. A China ultrapassou até um marco significativo no último outono, pela primeira vez desde a sua abertura econômica, há mais de 4 décadas, né, o país comercializou mais com países em desenvolvimento do que países já com estruturas como Estados Unidos, Europa e até mesmo o Japão juntos. Então a gente tem aí um movimento de que a China mostra que talvez o mundo esteja consumindo e aí começa a enxergar uma possível recessão. Marcel, olhando a balança comercial chinesa, acredita que pode ser essa análise que o mercado já abriu essa manhã de terça-feira mais cauteloso? Com certeza, Marco. Já começou caindo mais de 1% hoje o composto asiático. Totalmente contrário. Praticamente anulou, Marco, ontem o pregão do composto asiático. Ontem nós flagramos alguns mercados lá fora subindo mais de 1,5%, 2%. E hoje o movimento oposto, né? Então isso aí sim, esse balde de água fria de balança comercial, entre uma série de questões, isso aí faz sim com que o investidor agora volte a ficar em cima do muro com a Ásia e a preocupação retoma, né? De semanas para cá nós vimos e podemos flagrar uma melhora, não só de Ásia, mas como Estados Unidos, Brasil, Europa ainda continua naquela esteira do hamster, mas infelizmente agora o investidor deve ficar um pouco mais preocupado. Isso aí com certeza fará preço aqui no Brasil, até porque dependemos muito, né, de China, um dos principais drivers da bolsa brasileira, além da americana, tá? Então, inclusive, por exemplo, quem deve sofrer um pouco hoje, Marco, no pregão de hoje, com certeza a Vale. Eu acho que a Vale vai sentir aí o reflexo de tudo isso aí que está acontecendo. O Vale que fechou com uma alta ontem de 0,42% e o mercado ontem foi bem misto. A gente vai falar também do Itaú, que soltou o seu balanço ontem. O balanço veio bom, mas as ações caíram na DR, né? Tem muita coisa que a gente fala, papel, balanços no radar, a ata do Banco Central também, a agenda do dia com o índice de preços que saiu agora há pouco, na zona do euro, 7 horas da manhã, teve índice de preços ao produtor, veio muito em linha. Também já vamos falar das bolsas europeias. Então essa miscelânea aqui de vários segmentos, aqui uns melhores, outros piores, a bolsa ontem realmente trabalhou bem lateral, bem definida, esperando aí o resumo de tudo isso e hoje começa a ser desdobrado através da ata do Banco Central, que eu já vou ler para vocês em questões de minutos, assim que eu conseguir pescá-la por aqui, e a gente começa a ter uma noção. Enquanto isso, um dia importante também para Brasília, já que reforma tributária no radar aí, né? Deve ser às 9 horas da manhã, a continuação dessa pauta tão importante, com 700 emendas. Imagina, né? A leitura vai passar o dia além, né, Marcel? Acho que o cara lá levou até a palavra cruzada, lá para quem quiser dar um baralho, para dar uma descansada, porque 700 emendas lá,
vai desdobrar isso aí até a madrugada, pelo menos a reforma tributária, mas a ideia é que pelo menos esse texto avance em Brasília ainda hoje. É aquela coisa, né? Espera-se que avance hoje, mas a gente sempre tem atraso quando é algo vindo da política, né, Marco? A gente vê isso aí se arrastando ao longo do início do ano, por exemplo, desde a transição do governo, a gente vê atrasos na entrega aí de textos, de projetos, de plano, de estratégia, né, de teto fiscal. É só promessa, né? Fica só na voz, e eu espero que passe pelo menos hoje, porque é sempre assim, e o mercado acaba precificando isso de forma ruim, caso não se avance no pregão de hoje aí esse texto. Agora, isso não tira a importância e o holofote, Marco, ainda de discursos vindos do cenário político, por exemplo, o ministro Haddad, ele dizendo ali que vai ainda de forma insistente alcançar a meta para o ano que vem, né? Parece que ele está tentando acalmar um pouco aí o ânimo do presidente, que foi até um pouco realista desta vez e acabou dizendo que seria inalcançável, né, o target para o ano que vem, para que a gente consiga alcançar aí o teto do fiscal, mas eu espero, pelo menos, que dessa vez as coisas sejam diferentes e o mercado possa ganhar um pouco de humor aí com o dia de hoje. Maravilha, Marcel. Vamos falar como é que estão as bolsas da Europa, então, só para a gente começar a dar uma lapidada aí, como é que está o mundo rolando até agora, para a gente começar também a trazer informação aqui e fazer a leitura da ata do Banco Central? Bom, lá fora as bolsas europeias operam com viés também negativo, a maioria. A gente tem DAX na Alemanha com uma queda de 0,29%, a gente tem a Itália com uma alta de 0,05%, modesta alta na Itália. CAC na França, queda de 0,63%, e as demais bolsas do continente europeu operam com uma queda de 0,30%, 0,40%. Europa, Marcel, pelo jeito, também sentindo os efeitos da balança comercial chinesa. Com certeza. A Europa sente na pele, né? Agora esse arrefecimento. Lembrando que lá na China, Marco, parece que veio uma retração de 6,4% na retração relacionada à exportação. Um recorde histórico aí, a China mostrando que de fato está trabalhando no slow motion, né? No modo mais lento. Felizmente aí a retomada do composto é de fato mais gradativo, por conta também até do tamanho do país, né? 1,5 bilhões de pessoas que moram lá na China, é muita coisa, uma economia muito grande e robusta, e com certeza a Europa sentindo esse arrefecimento, essa retração lá da economia chinesa no próprio dia a dia ali, né? Uma vez que tem uma ligação direta com os países emergentes, né? E agora que a gente começa mais uma vez a entrar numa zona de incerteza, né? Onde os mercados estão começando mais uma vez a voltarem, retomarem suas preocupações. O Brasil parece que está querendo dar uma segurada, composto agora retraindo por conta de exportação, né? Foi um recorde, 6,4% de queda na exportação, antes 3,5%, 3,6%, é muita coisa, praticamente dobrou aí a queda. Isso aí é ruim, mostra de fato uma lentidão para andar para frente China. E a Europa vai continuar sempre olhando com o holofote, a lupa ali, mirada no composto, e esperar para ver se daqui em diante a gente consegue encontrar dias melhores aí para o mercado. Então vamos começar a falar um pouquinho da ata do Banco Central, que acabou de sair do forno aqui agora. Vamos ver com o Banco Central aqui em primeira mão e tentar traduzir o comportamento hoje, ou do que pode acontecer com os nossos juros aqui, mediante a perspectiva aos olhos do nosso Banco Central. Bom, primeira coisa aqui que o Banco Central está comunicando é que o ambiente externo mostra-se adverso e uma função de elevação de taxa de juros dos prazos mais longos nos Estados Unidos, da resiliência dos núcleos de inflação em níveis ainda elevados em diversos países e das novas tensões geopolíticas. Então, logo de cara, o Banco Central ele já destaca, né, essa elevação dos juros nos Estados Unidos mais permanente, e aí já começou a colocar no radar um pouco mais essa guerra do Oriente Médio entre o Hamas e Israel. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho.
O comitê avalia que o cenário exige atenção e cautela por parte dos países emergentes. Mais uma vez aí, traduzindo a fala do Powell de alguns meses, já que ele já vem arrastando, falando que o mercado de trabalho americano é um dos principais, ou na verdade o principal movimento que ele está tendo a sua atenção por lá, que é justamente ali, né, esse ambiente de pressão inflacionária, mas as metas dos bancos centrais de países desenvolvidos e também emergentes devem ser a meta de inflação, a perseguição da meta de inflação. E aí o mecanismo principal que a gente está tendo, Marcel, é justamente a alta ou corte de juros para que a sua inflação fique dentro da meta e o Banco Central de qualquer país consiga entregar aí pelo menos um movimento, um ambiente mais satisfatório para o mercado financeiro. Até a gente pode pegar até como gancho o payroll que veio sexta-feira passada acima do esperado, acima da expectativa do mercado, e com certeza o Banco Central ele vai mexer ou não em taxa de juros de acordo com essa entrega ali, esse pedido de emprego ou não, tá? Parece que os Estados Unidos está um pouco melhor, mais contido nesse ponto de vista, uma vez que veio menos pedido, né? Isso é bom, isso aí mostra que a economia lá está seguindo o rumo que deveria, está bem atrasado. Se a gente for falar dos Estados Unidos aqui, Marco, não vou falar que está parecido com o Brasil, mas tem um default muito grande, né, no fiscal. Eu não sei nem quanto que é o valor, mas é exorbitante, né? Se a gente for falar que o Brasil está um pouco ali amargurado com o seu caixa, os Estados Unidos está mais. Mas parece que o Powell está seguindo as diretrizes corretas. A gente pega sempre esses relatórios de emprego e isso aí com certeza faz preço aí para juros. Eu acho que dessa vez não tem tanta necessidade, por exemplo, do Powell pensar agora em elevação. Deve manter esses 5,25. Vamos ver se arrasta até o ano que vem, né? Quem sabe os juros lá fora não começa a esfriar um pouco mais para o ano que vem. Olha, mais uma leitura aqui do Banco Central, já trazendo mais do âmbito doméstico, porque essas duas pautas que nós falamos aqui foi mais voltada ao setor, ao área internacional. No âmbito doméstico, o conjunto de indicadores recentes de atividades econômicas segue consistente com o cenário de desaceleração esperado pelo comitê. Nota-se uma desaceleração nos dados de atividades referentes a agosto, em particular em serviços. Por outro lado, o mercado de trabalho segue aquecido, mas apresenta alguma moderação na margem. Aí eu vou fazer essa pergunta para você que está acompanhando o pré-market, que está do outro lado da tela, se você consegue ter essa percepção. Se o mercado de trabalho está um pouco mais aquecido, se há uma contratação. Então você que está desempregado ou você que tem primo, parente aí que está nessa condição, como é que está o mercado de trabalho para essas pessoas, né? Se realmente há procura, se há uma oferta maior de emprego. E também, quando a gente fala em relação a serviço, perde um pouco isso, porque dependendo do serviço, a gente considera um pouco de supérfluo. Não que não seja necessário. Como, por exemplo, uma pessoa que vai cortar, uma mulher que vai fazer um tratamento no cabelo a cada 15 dias, ela passa a fazer a cada um mês. Então, assim sucessivamente. Ou seja, quando vai apertando o calo, vai diminuindo o dinheiro na carteira, as pessoas vão cortando alguns serviços. Então, isso tem que ser muito bem detalhado. Outra coisa também, a inflação ao consumidor segue a trajetória esperada de desinflação com uma composição benigna, exibindo desaceleração tanto a inflação de serviços quanto nos núcleos de inflação. Os indicadores que agregam os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária, que possuem maior inércia inflacionária, apresentam menor inflação, mas mantêm-se acima da meta. A expectativa de inflação para 23, 24 e 25 apurados pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 4,6, 3,9 e 3,5 respectivamente. Lembrando que ontem teve o Boletim Focus e mostrou a inflação um pouquinho acima da média. Então, pelo jeito, Marcel, o Banco Central ainda deu aquela ensaboada. Eu não vi nada de claro e também não tem como tomar nenhuma, nessa breve leitura que nós fizemos aqui, tomar alguma projeção, analisar alguma coisa, imaginar como será os juros aqui no Brasil com essa, por enquanto, que a gente está lendo, essa breve leitura. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Consigo detectar algo de diferente, Marcel? Não, é o famoso falou e não falou nada, né? Sabor. Disse que disse, né, Marco? E não disse nada. Tô falando. Mas assim, não mudou, inalterado, né? Um discurso obrigatório, né?
tinha que saiu hoje, agora não muda nada. Isso aí ele já vem se arrastando ao longo dos últimos trimestres, vamos dizer assim. Agora, o lado bom, por exemplo, Estados Unidos aí brigando para conter a inflação, parece que os juros devem diminuir ainda um pouco mais, isso aí abre espaço para a Bolsa, por exemplo, né? Quem sabe não engrena de uma vez. E Estados Unidos, com certeza, puxa Brasil. Fico um pouco mais otimista também, Marco, por mais que deu aquela ensaboada, para o mercado de capitais, por exemplo. Eu tenho, assim, não vou falar certeza, mas há grandes chances do índice se distanciar para cima, por exemplo, de 120 mil pontos. Primeiro, o rally de final de ano. A gente pega essa ata do Copom, por exemplo, né? Ensaboada. Não mudou nada. Falou, mas falou a mesma coisa, né? Só mudou alguns adjetivos ali, mas talvez aqui apareça alguma coisa agora aqui, Marcel. Quer ver? Olha, vamos lá. Tá. Ver se você consegue ver alguma coisa aqui, porque eu tô ainda no modo sem energia, tá? Tá carregando a bateria aqui em São Paulo. Então, ó, o comitê debateu nos últimos canais de transmissão de taxa de juros norte-americanas para a economia brasileira, discutindo os efeitos via diferencial de juros, prêmio a termo na curva de juros, demanda externa do câmbio, taxa neutra de juros, preço das commodities, entre outros. Enfatizou-se, em primeiro lugar, o impacto da necessidade da atração de recursos para financiar uma dívida mais alta nos países desenvolvidos, em tal ambiente com taxa de juros de dívidas soberanas mais elevados. Em economias centrais, nota-se o impacto em outros mercados, tanto de dívida soberana de emergentes quanto de crédito privado, cujo impacto final será tão maior quanto maior for o tempo de juros mais elevados, podendo levar a realocações no processo de rolagem de dívidas. Outro canal com efeito direto sobre a inflação se dá via taxa cambial. Em tal discussão, relatou-se que, apesar da gravidade dos acontecimentos, como um conflito no Oriente Médio, o movimento substancial nos preços dos ativos internacionais, a taxa de câmbio e o preço do petróleo tiveram variação até o momento moderados. Por fim, ao incorporar os múltiplos canais de transmissão em um ambiente de maior incerteza, o comitê avalia que é apropriado adotar uma postura de maior cautela diante dos riscos envolvidos. Talvez aí uma breve interpretação, porque assim, eu estou lendo a pauta em primeiro momento aqui para vocês, eu estou lendo e tentando transmitir a sensibilidade, né, do que o mercado pode levar em consideração a isso. Então, esse primeiro ponto é o seguinte, os juros aqui e os juros lá. Não tem o menor sentido, na verdade, se você olhar no Banco Central já está até colocando essa questão de cautela, e ele, de certa forma, como a gente está lendo aqui, ele é muito cauteloso nas palavras. Não faz muito sentido você ter um juros dos Estados Unidos a 5% atual, onde pode ter uma crescente, e aqui um corte de juros e essa diferença ficar muito próxima. Porque aí fica mais atrativo, sem dúvida nenhuma, você receber, né, nos Estados Unidos, receber em dólar a 5% ou receber em real a 10%? A pergunta, de novo, que eu faço para você, telespectador. Você prefere receber em dólar 5% ao ano ou em real a 10%, 9%, quem sabe aí até 7% no final da trajetória? Então não tem muito sentido essa curva de juros. Teria mais sentido para a economia brasileira cortar os juros de forma como o governo espera, como o governo gostaria, e tem que fazer medidas para que o Banco Central fique confortável em executar esses cortes, a partir do momento que o Banco Central americano, né, começasse também a cortar os juros por lá, e faria mais sentido. Então esse prêmio, o Banco Central já deixou muito mais que claro que ele está de olho sim. Certo, Marcel? Exatamente, mas você já respondeu, Marco. Não faz sentido, né? Para o brasileiro seria muito mais atrativo se o Banco Central ainda continua com esse tom de manter taxa, e aqui a gente tem o tom do off, já explicamos em programas anteriores que seria uma contenção ou queda na taxa de juros. Não faz sentido. Haverá uma fuga de capital brasileiro para o americano, fora que tem inflação também, né? Tem essa, né? A gente fala de 10%, mas menos inflação é menos ainda. E imposto de renda. Então, assim, é menos do que a gente acha, né? Estamos falando do bruto. Tem que ver, tem que agora acompanhar quais serão as próximas sinalizações do presidente lá fora, principalmente, para saber o que valerá mais a pena. Até porque o mercado está mais democrático, né, Marco? Então, por exemplo, para o investidor brasileiro migrar
e transferir real e dolarizar, está muito mais fácil, né? Antigamente era um pouco mais conturbado, um pouco mais difícil e burocrático. Hoje está ridiculamente fácil. Então, há uma grande chance. E se isso acontecer, a gente descapitaliza um pouco aqui, enfim, conturba um pouco o mercado. Bom, você está lendo aqui ao vivo e a cores conosco, juntos, a ata do Banco Central, que acabou soltando o seu comunicado agora, e a gente está lendo em primeira mão e tentando entender aí o comunicado do Banco Central ao mercado financeiro. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento nos esforços de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública, tem a ver com fiscal tudo aí, hein, gente, tem o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia com impactos deletérios. Aí eu preciso pegar o Aurélio, viu? Aí deletérios, tá? Dá um Google aí, viu o que é deletérios, porque desculpa a ignorância dessa pessoa que vos fala, porque eu não consigo entender algumas palavras que o Banco Central usa como subterfúgios aí, sobre a potência política monetária e, consequentemente, sobre o custo da desinflação em termos da atividade. Então, a gente está falando uma coisa um pouco mais voltada para essa parte fiscal, né? Depois é só buscar aí o deletérios, mas a gente vai trazer... Já achei aqui, Marcos. O que é deletérios? Que possui um efeito destrutivo, danoso, nocivo. Ah, então com impactos destrutivos. Aí, ó. Seria mais fácil, né? Seria mais fácil. Então, sobre impactos destrutivos, sobre a potência da política monetária. Então, ou seja, é o seguinte, gente, toma cuidado com a parte estrutural, a disciplina fiscal. O Banco Central já deixa muito claro, né, que essa questão da disciplina fiscal, déficit zero, né, essa perseguição do governo pode trazer aí, na verdade, o custo da desinflação em termos de atividade. Ou seja, o Banco Central colocou em uma palavra e complica bastante, né? Então a gente tem que ficar ramelando aqui, pescando na unha para realmente trazer o comunicado do Banco Central que simplesmente está dizendo aí nessa leitura que está atento em relação a essa disciplina fiscal, coisa que aparentemente o governo luta, né, para tentar chegar nesse acordo. Então, mais uma vez, a questão fiscal também está no radar. Para você que sintonizou agora, a gente está bastante estático aqui numa leitura. Eu estou até compartilhando, apresentando o programa para você de cabeça baixa, porque eu estou lendo a ata do Banco Central, que não está na tela, está justamente aqui. O Felipe gentilmente passou aqui para que nós fizéssemos essa leitura antes da abertura do mercado, tentando trazer alguma novidade, alguma pista do Banco Central. Até agora nada de novo, né? Foi cautela, 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 percepção fiscal, olhando a crise no Oriente Médio, até agora não falou de petróleo, a gente não vê nada. Petróleo que despenca lá fora, o Brent aí, $83, também preocupado com o crescimento mundial por conta até mesmo da balança comercial chinesa. Mas a gente ainda vai pincelar tudo isso e muito mais. A gente está trazendo agora em primeiro plano a leitura da ata do Banco Central, que é tão importante. Um dia que nós temos Brasília no radar, o Banco Central soltando a sua ata, esse comunicado, que realmente vai abrir o mercado, que agora a Bolsa Americana está abrindo um pouquinho mais tarde, às 11h30 da manhã. Então o mercado tem mais tempo para refletir, para digerir a ata do Banco Central. E eu vou tentar perceber na leitura aqui, nos próximos blocos, ainda temos 2 blocos de programa, para tentar enxergar e ver se o Banco Central eu acho muito difícil, né, ele soltar alguma coisa. Agora na próxima reunião cortaremos mais, não é esse perfil do Banco Central, mas ele pode falar em dar continuidade ao corte, que é tudo que o mercado pelo menos imagina, né? O tamanho, a dimensão desse corte, que é incógnita que a gente vai aguardar e esperar, na verdade, até a próxima decisão. E o mercado faz as suas apostas mediante aí a ata e aos comunicados que o Banco Central vem soltando ao longo desse período. Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai agora para aquele rápido intervalo. É o tempo de você que acordar agora, está acordando agora, lavar o rosto, toma um café, desperta aí, que o mercado já está só começando, a ata do Banco Central. O mercado tem muita coisa para acontecer. Vamos falar dos mercados futuros de dólar e índice. Eu não estava aqui ontem, mas eu estou de volta aí para a gente traçar a abertura, tá bom? Aguenta aí. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News.
São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, a gente está apresentando um pré-market aqui, livre, leve e solto, dia de ata do Copom, começando aqui. Antes de chamar o Eduardo Boixá, eu só quero fazer esse trecho aqui, ele já vai entrar, chegando. Olha, talvez o gato subir no telhado aqui, o comitê, essa é a ata do Banco Central que eu estou lendo, tá? O comitê julgou que prossegue a evolução benigna do cenário corrente de inflação em consonância com o que já era esperado. Como antecipado, esgotam-se algumas fontes de desinflação que contribuíram para o primeiro estágio da desinflação. Em particular, nota-se uma menor pressão baixista dos preços de atacado de bens industriais, que recentemente ainda normalizaram com o fim dos gargalos nas cadeias produtivas. De forma análoga, fala bonito, hein, esse Banco Central, os preços das commodities agrícolas internacionais e os preços domésticos de alimentos, que também contribuem para a desinflação ao longo de 2023, já não surgem pressões baixistas tão pronunciadas como nos primeiros trimestres. Além disso, os componentes relativos aos bens industriais e os preços administrativos podem apresentar um comportamento menos benigno que era anteriormente esperado, em função do movimento recente da taxa de câmbio e dos preços das commodities internacionais. O comitê segue avaliando que a volatilidade inerente aos componentes ligados aos alimentos de bens industriais segue a possibilidade de reversão abruptas, recomendado cautela. Eduardo Boixá, você está lendo a ata do BC também? Eu vi uns trechos aqui, Marco, acabou de sair, né, também, chega aqui para fazer o programa, não consegue dar muita atenção para as coisas, né, mas vi alguns trechos, sim, mas eu acho que o comunicado depois do Copom foi meio definitivo, né, a gente continua com meio aí, pelo menos mais umas 2 ou 3 de meio, na sequência aí, né, enfim, não teremos surpresas não teremos surpresas nessa frente. As expectativas de inflação seguem desancoradas e são um fator de preocupação. O comitê avalia que a redução das expectativas requer uma atuação firme da autoridade monetária, bem como o contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação tanto das instituições como dos arcabouços fiscais
e monetário que compõem a política econômica brasileira. Ele reforçou em alguns momentos aqui, falou muito do fiscal, viu, Boechat? Continuando com esse compromisso do governo, né, dando, na verdade, ali, passando o bastão para o governo para ter essa cautela fiscal, compromisso fiscal, para que abra margem da sequência dos cortes aqui. E lá fora, ele mencionou ali, pelo que eu dei uma lida aqui, que realmente ele está olhando esse prêmio, né, que a gente fala, né, a diferença de juros daqui para lá fora. Se lá fora continuar inalterado, pelo menos sem viés de corte, dificulta o corte aqui no Brasil. É o que a gente já sabe, né? Bom, primeiro, bom dia para todo mundo, né? Estou mal educado hoje aqui, cheguei. É verdade, eu já cheguei ninguém, também colocando você na fogueira. Bom dia, Marcel. Bom dia a turma toda que está assistindo aí. Enfim, cara, eu acho que o Brasil, o maior risco do Brasil continua sendo ele mesmo, né, cara? Parece o Vasco, né? Ontem o Vasco ganhou, sou vascaíno, o pessoal que acompanha o programa. Quando eu falo assim, o Vasco só depende dele, cara, a torcida do Vasco se treme inteira, pô, porque é aí que tá o perigo. A gente gosta de depender dos outros. O Vasco, eu acho que o Brasil é mais ou menos a mesma coisa. O Vasco é mais ou menos a mesma coisa, cara. O Brasil é mais ou menos a mesma coisa. Pô, depende só da gente, né? Pô, a gente tinha uma expectativa de déficit fiscal zerado para o ano que vem. Já estamos falando em algumas casas, já estão com 1,2% de déficit do PIB. 2% de déficit para o ano que vem, de zero, ou seja, já tem já tem uma expectativa grande e pô, isso aí eu acho que só tende a piorar, né? O governo não vai fazer o papel dele de cortar gastos e, enfim, e corrigir esse erro no nosso orçamento. Então, a gente só depende da gente, cara, mas a gente é ruim, a gente consegue errar bastante quando depende só da gente. Inclusive, hoje está tendo votação lá, Ana. Começa, né, o arcabouço para trâmite de arcabouço ali. Vamos ver o que vai acontecer. Não, arcabouço não, da reforma tributária, né? Reforma tributária. É isso, perdão, é tributária, é isso aí, arcabouço não. Bem lembrado, reforma tributária. Reforma tributária começa a ser votada às 9 horas em Brasília e o mercado deve acompanhar. Marcel, vamos começar a falar do índice futuro aí, vai? Vamos começar a falar do dia de hoje, o que podemos esperar do nosso índice, que na sexta-feira fez um movimento gigantesco, né? E depois a Bolsa aí ontem patinou e patinou bem. Perfeito, Marco. Sexta-feira passada, o índice abriu com um gap, vou deixar um gráfico aqui de 15 minutos. O índice Z23, Marco, time frame de 15 minutos, período gráfico. Abrimos gapado já em pregões anteriores. Nós fechamos que preço ontem? Fechamos a 119.860 pontos. Tá? Essa setinha aqui azul, vou dar um zoom agora. Fechamos no 119.860. Né? O mercado ensaiou perder a mínima de ontem, 117.635 no pregão da segunda-feira. Esticamos, fizemos um novo suporte na região dos 119 mil, que desde então, né, Marco, hoje é dia 7, desde o dia 3 de novembro o índice vem trabalhando acima dos 119, que isso é muito bom. Né? Paramos ontem, estacionamos ontem na máxima do intradiário, a 119 mil, por mais que o índice tenha ofuscado um pouco ao longo da tarde, chegamos a encostar no 119.200, ameaçamos perder o 119, mas foi bastante respeitado. Agora, com o composto asiático fechando extremamente ali de forma firme em queda, dificilmente veremos bolsa hoje trabalhando no campo positivo, palpite, tá? Até porque petróleo cai bem também, isso aí vai arrastar um pouco o petro, enfim. Acho que o índice pode estacionar um pouco aí nessa região dos 120 mil pontos. Por enquanto aí o índice de abertura aqui, né, a gente olhando a nossa tela, eu estou com um gráfico aqui de um dia para ver o seu comportamento aqui, na verdade 5 minutos, e o índice, como o Marcelo falou, ele fechou a 119.850 pontos. Ele deve trabalhar acima na abertura dos 119 mil pontos, mas com uma leve queda nessa abertura aí, quem sabe o índice aí 119.600 pontos na abertura, 119.600 pontos na abertura. Tem alguns minutos ainda para abrir, 23 minutos, mas o índice deve abrir acima de 119.500 pontos, né? Muito próximo ao preço de fechamento, mas perde o ímpeto da alta a partir do momento quando a gente tem uma China dando problema de balança comercial ou mostrando que o mundo está consumindo menos, Eduardo Boechat. Vamos falar agora um pouquinho de
de China, né, com a balança comercial, como você entende, como é que você analisa aí essa China exportando menos e importando mais? Perdão, ao contrário, né? Não, acho que exportações caíram, né? Exportações aumentaram e importações caíram, né? Exato. Enfim, eu acho que é um retrato da janela que a gente está vendo do mundo agora aí, cara. Acho que a China ainda é a única que ainda está com algum fôlego. O resto das economias todas começando a fazer uma trajetória de queda, de crescimento. Acho que é esperado, óbvio, poxa, então, tivemos o maior choque de juros da história recente do mundo aí. Todo mundo subiu juros muito rápido. Então, acho que é esperado as economias diminuírem a velocidade. O Brasil acho que está na contramão aí, cortando o juro antes, mas também subiu os juros mais cedo. Ainda tem muita, né, o juro real no Brasil ainda é muito alto, tem muito espaço para corte de taxa de juros. Acho que o governo tem que ajudar, né, criando essa condição para poder o juro cair mais rápido, né, via melhora nas contas públicas. Acho que não vai acontecer. Acho que teremos um processo ainda muito barulhento ainda de queda de juros, enfim. Sobre bolsa, né, as bolsas estão todas caindo, moedas estão todas piorando contra o dólar. Acho que a abertura deve ser uma abertura pior aqui no Brasil. Enfim, eu não fico empolgado quando a bolsa sobe, assim também não acho que é o fim do mundo quando ela cai aqui no Brasil. Acho que a gente, e no mundo também, mas acho que a gente está nesse lateral aí já tem algum tempo. A gente fica discutindo 1000 pontos para lá, 1000 pontos para cá todo dia, e não tem nenhum fato novo que realmente faça, né, alguma coisa que possa fazer essa curva pular, né? A reforma tributária poderia ser uma coisa diferente, já está totalmente, né? Tem 700 emendas propostas lá de alteração na reforma tributária. Isso aí já demonstra, né, o tanto que ela vai ser desfigurada no Senado e volta no Congresso, na Câmara, e aí a Câmara também vai botar mais coisa ainda. Enfim, já tem vários setores aí que foram beneficiados em detrimento de outros. Aí a gente vai ter o maior IVA do mundo. Acho que não, é aquele negócio, né? A gente não faz a nossa parte e fica sempre pedalando. Marcel? Não, só reiterando, sabemos que é muita informação para a gente compilar tudo, mas a exportação da China que caiu, tá? E não importação. Então, exportação caiu 6,4%. É isso aí. Importação subiu 3%. Obrigado pela retificação. É que é tanto número e tanta importação, exportação para um lado, para cima e para baixo. É muita coisa. Que a gente se perde. Eduardo Boixá, você falou do dólar aí, ó, o dólar realmente está ganhando força, ou na verdade as moedas têm perdido força perante o dólar, com destaque para o dólar australiano, a moeda que mais perde perante aí. A gente está vendo o dólar ganhando força. Quando falo isso aqui, esse vermelhinho, significa... Teve aumento de juros na Austrália. Teve aumento de juros na Austrália, Marco. Boa. Aí está explicado. Teve aumento de juros na Austrália, mas eu acho que foi abaixo do esperado, por isso que o dólar australiano está perdendo bastante. Por isso que está perdendo mais então, né? Então tá vendo o dólar aí ganhando em torno dos seus pares. Falar em dólar, já vamos chegar com o Marcel aqui para falar do dólar, Marcel. Nosso dólar aqui que deve abrir daqui 20 minutos. E qual que é a perspectiva de projeção aí na abertura desse ativo que movimenta a nossa balança comercial? Vamos lá, Marco. Projeto Disney, né? Disneyland, falando um pouco de dólar. Coloquei um gráfico de 15 minutos. O preço fechou o dólar? O dólar fechou a 4.900. 4.900,5. Bicho. No bola. É engraçado, Marco, o dólar, porque assim, ontem o mercado, pelo menos os contratos futuros do nosso índice, ele foi arrefecendo um pouco, apesar de ter fechado levemente alta, ao longo do dia, né? Final do pregão, Petrobras também impactou bastante, acabou abrindo bem eufórica, depois entregou quase todo o lucro do intradiário. E o mais interessante, Marco, é que ontem, no programa de ontem aqui no pré-market, nós falamos deste ponto aqui dos 4,89. Na verdade, foi falado semana passada. Ontem o dólar ameaçou perder esse ponto e eu acabei dando um palpite de que se perder esses 4,89, tem mais ladeira abaixo. Apesar de eu achar que já caiu bastante o dólar, o Banco Central também já precificando para R$5 no final do ano, enfim. Dólar que fechou a 4,90, mas ao contrário do índice, que ele foi arrefecendo, ele não
retomou para cima, tá, Marco? Eu só vejo o dólar trabalhando no campo positivo acima de 4,95. Ao contrário disso, eu acredito, na minha humilde opinião, que o dólar tem aí espaço para perder os 4,89, tá? Então, hoje vamos considerar o terceiro pregão aí que ele, né, busca perder essa região muito interessante de suporte, tá? 4,89 é suporte para dólar, se perder aí, tem mais espaço para queda. Vou falar para você que o dólar abre com 10 pontos de alta. O dólar aí fechou a 4,900, deve abrir no 4,910. Aliás, 10 pontos é muito mais que o Vasco tem atualmente na tabela. Vasco que ganhou ontem, mas ainda continua trazendo muita tristeza para o Eduardo Boixá, que hoje apresenta o programa junto comigo no Conexão Mercados. A gente entrevistou a Marina Helena, que vai ser candidata, pré-candidata, pelo Partido Novo de São Paulo, a prefeitura aqui de São Paulo. Edu, fala um pouco do resumo aí para o telespectador do papo que nós falamos ontem. Né? O IE falou bastante coisa, hein, bicho? Ali de política, economia, vou falar, hein? Uma candidata aí para São Paulo, hein? Bom, primeiro o seguinte, cara, para o Vasco me traz alegrias, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas sobre a entrevista, o programa de hoje muito legal, né? A gente gravou ontem à tarde, vai ao ar hoje à noite. A Marina Helena era do governo, foi o governo Bolsonaro, do Ministério da Economia, junto com Paulo Guedes ali na Secretaria de Desestatização do governo. Enfim, fez um bom trabalho, agora é candidata a prefeito. Boas visões, eu acho que é uma pessoa preparada. Acho que vale a pena ver o programa de hoje, que foi um debate bem legal de ideias ontem com ela. Acho que, né? Hoje à noite, 9 da noite, aqui na BMC, canal 563 na net, não é isso, Marco? Eu acho que é isso, 563. 579 Vivo, é isso aí, tá bem informado. Ó, uma pausa aqui nas notícias aqui, só uma pausa não, né? Outra notícia, mas só para trazer no eixo aqui, a Prefeitura de São Paulo deve apresentar dentro de 30 dias um projeto de aterramento das fiações de energia elétrica de telecomunicações ao Ministério Público de São Paulo. O promotor Silvio Marques afirma que a Prefeitura tem a intenção de zerar o aterramento dos fios aí, que é o projeto técnico escolhido, deverá ser apresentado até o fim desse mês ao Ministério Público, informado aí pelo Globo. Segundo o promotor, a Prefeitura tem em mãos 2 projetos de aterramento e deve informar qual vai ser o escolhido. O orçamento até agora é só de 200 milhões por 30 quilômetros de fiação linear, ou seja, mais ou menos o seguinte, até então, né, uma notícia traz que os bairros vai oferecer e o bairro vai ter que, olha, o nosso preço, o nosso custo aqui para fazer esse aterramento da fiação é mais ou menos isso, e que vai ter que pagar é o bairro. Acho que os bairros mais carentes vão demorar um pouquinho para ter essa fiação interna, pelo jeito, pelo previsto. Mas voltando ao mercado financeiro, rapidamente, eu queria falar um pouco do lucro do Itaú, o lucro líquido, o ROI aí de 21%, 21,1% no terceiro trimestre, né? Então o Itaú Unibanco aí soltando um balanço com lucro de 9,40 bi no terceiro trimestre, alta de 11,9%. Mas o que chama a atenção desse resultado do Itaú foi que realmente lá fora as ADRs do Itaú caíram, ao invés de subir. Primeiro, Edu, o que o pessoal tá vendo aí que eu não tô vendo, cara? Para mim era para subir isso aí, por que caiu, hein? Cara, anúncio de resultado é qualquer coisa, né? Não só de Itaú, de qualquer empresa, né? Os caras têm um resultado fantástico, né? Mais um, né? O Itaú é uma máquina de fazer dinheiro. Mas talvez o mercado esperasse mais um pouco, né? Mas empresa que, dos bancos brasileiros, com certeza é o banco líder aí, o banco mais organizado, a gente sabe disso. E segue fazendo dinheiro, né? Tá em tudo. O mercado bancário brasileiro deu uma enxugada muito grande, né, nos últimos anos. A gente não tem praticamente mais bancos estrangeiros no Brasil fazendo varejo, né? Tirando o Santander fora, ficou de volta tudo para os bancos brasileiros, os estrangeiros, HSBC, Citibank, Bank Boston, né? Foram todos embora. Isso diz mais sobre a gente do que sobre os bancos, né? Sinal que o mercado brasileiro não é um mercado fácil, que as regras não são tão claras assim, e investidor estrangeiro não gosta de ficar quando tem esse tipo de coisa. Mas acho que Itaú segue fazendo um bom trabalho, segue ganhando dinheiro. Acho que o próximo resultado vai ser positivo de novo e assim vai. Vamos lá, Marcel. Vamos dar uma olhada em Itaú aí, ver o que esse
que os números estão dizendo? O que os gráficos estão dizendo? Vamos lá, Marco. Itaú, Itube 4 é o ticker, é um gráfico de 30 minutos. Itaú que veio fazendo movimentos bonitos ao longo dos últimos 3 pregões, pelo menos. Tivemos um fundo interessante, Marco, dos R$ 26,60 desde o dia 3, tá? 3/10, ou seja, um mês de atrás, que o Itaú colocou um colchão aqui, um amortecedor aqui neste fundo e muito bem respeitado, porque ao longo do mês posterior fez algumas tentativas de perda de suporte, mas não perdeu, tá? Então, Itaú segue em ascensão, em linha de tendência de alta. Ontem, por exemplo, fechou a R$ 28,19. Não sei se foi um movimento de antecipação, por exemplo, de balanço. Geralmente o mercado usa como estratégia se posicionar um dia antes, talvez 2 dias antes do balanço. É uma operação bem tradicional, bem comum no mercado, né? Faz quem quer. Agora, tendo em vista a ADR, que serve de retrovisor, pode ser que abra em queda. Foi o que o Boixá falou. Eu na minha opinião também, eu acharia que Itaú é para cima, até por um balanço expressivo aí, né? Mais de 11% comparado ao ano passado. Agora, se a ADR caiu, dificilmente aqui sobe, tá? Então, Itaú para deslanchar e estrinchar para cima, tem que romper a máxima de ontem em 28,20, tá? Caso contrário, perdeu os R$28, né? Perdeu o redondo, pode cair um pouco mais. Eu não sei quanto que cai o ADR lá fora, mas vai servir de benchmark para a abertura de hoje. Mas eu acho que também, viu, Marcel, eu já vi casos, algumas exceções, geralmente acompanha, mas eu já vi alguns casos, não sei se você também já acompanha, Edu, em ADRs lá fora tá com um sentido e aqui abre em outro sentido, né? Já vi alguns movimentos disso, até mesmo porque uma questão de liquidez, né? Porque a raiz do papel é aqui no dólar, Brasil, né? Sim. Por e mais o dólar? Que a gente tenha... Um está em dólar, o ADR está em dólar e a ação local está em reais. Ou seja, tem taxa de câmbio no meio. Dependendo de como o dólar estiver no dia, pode ser que um esteja em alta ou esteja em queda. Exatamente, mas eu já vi alguns movimentos aqui de ADRs abrirem, né? Em movimentos contrários, a Bolsa Brasileira, abrir em movimento contrário à sua ADR. Lembrando que a ADR nada mais é quando a sua ação é negociada em outro país. No caso, a gente está falando do Itaú, que tem ações negociadas na Bolsa em ADR, né? Então, uma ADR, o contrário de BDR, que são ações lá fora negociadas através de certificados na Bolsa Brasileira. Olha, um fator interessante aqui que eu queria trazer para o telespectador, compartilhando com o Eduardo Boixá e o Marcel, é o preço do petróleo. Petróleo aí que está muito mais associado a um possível não crescimento da economia, uma recessão da economia. Não vou falar nem recessão, porque quando você crava a palavra recessão, você afirma, né, que não está crescendo, eu acho que é até um pouco mais agressivo. Eu acho que o tom hoje que a gente pode usar no mundo é assim, um crescimento menor, já que o crescimento não é muito esperado, mas a gente também fica nesse impasse. Recessão, crescimento, recessão, mas a gente teve um movimento aí, pelo menos China demonstrando isso na sua balança comercial. Isso trouxe um desânimo para o petróleo, Boixá, porque eu estou vendo o petróleo, o Brent, que há pouco tempo atrás a gente negociava a $90 o barril, está um pouco mais acima de $83. Tô aqui, com o petróleo aqui agora, o Brent está 83 e o WTI 79, né? O WTI Nova York 79. Eu acho que isso mostra a fraqueza da economia mundial, né? Apesar de guerra Exato. no Oriente Médio, né? Ou seja, o mercado não bota nenhum risco do Irã participar, não tem nenhum, né? O preço não sobe. O peso no preço é muito em função de economia no mundo diminuindo mesmo a velocidade, né? Eu tenho um estudo, né, que esses picos de alta de juros nos Estados Unidos, depois da última alta, em geral, entre 9 e 18 meses, a economia americana entra em recessão. Se a gente já viu o último aumento de juros, né, de mês passado, né, se a gente já viu esse aumento de juros, ou seja, daqui a 9 meses a 18 meses, Estados Unidos entra em recessão. Acho que isso aí, eu vejo muita discussão em torno disso. Eu gosto sempre de ir com a estatística, cara. Se a estatística mostra que isso acontece 100% das vezes praticamente, provavelmente teremos alguma coisa nessa linha. Então eu não gosto de ficar contra esse movimento. Acho que a gente verá alguma coisa assim de recessão nos Estados Unidos. Isso aí impacta todo mundo em volta, né? Todo mundo em volta. E petróleo é a commodity mais usada como energia no mundo.
provavelmente a gente não vai ver ela subindo por conta disso. Ô Eduardo Boechat, eu tô vendo aqui, coloquei óculos aqui, tô vendo um loginho na sua camiseta polo, é do time aí, da Active, é isso? Pô, fizemos um uniforme aqui, ficou legal pra caramba, né? Já manda duas aí, aqui, ficou bem legal. Manda duas. Hã? Ó, meu tamanho é GG, vamos pegar aqui pro presente. Só pra te avisar. Extra GG, tem Extra GG aqui. Não, Extra GG é do Extra Adilson. GG. O Adilson botou um Extra GG ali. Mas a próxima vez que eu for para São Paulo, levo uma camisa para vocês. Você tem modelo feminino ou é unissex? Eu acho que tem modelo feminino também. As meninas no escritório estão usando. Eu não Gabriel prestei atenção, aqui, mas acho favor. que tem. Manda pro Gabriel aqui. Não, ele pediu, acabou de pedir, mas é pra namorada dele, por isso que ele pediu. Vou ser cancelado aqui. Na verdade, o desafio que eu acordo todo dia de manhã, Boechat, eu falo, lá vou eu pro BMC, o desafio é não ser cancelado hoje. E eu tô sobrevivendo, hein? Tô sobrevivendo. Tô sobrevivendo. Firme e forte. Ô, Marcel, não, deixa eu terminar com o Boechat aqui rapidinho, que eu vou continuar com o Marcel. Edu, queria que você desse um panorama rápido aqui. Hoje, o dia ontem foi muito xoxo, mas assim, tá abrindo agora lá fora 11h30. Para quem opera os mercados futuros de dólar índice, o trader raiz, cara, o que faz? Faz uma ginástica, marca uma atividade de manhã e volta só 11h30. Qual o comportamento? Que isso serve até março, né? Pelo horário verão lá fora. Tem que ter mais paciência, eu acho, cara. A bolsa abre aqui e fica muito tempo largada. O mercado abre aqui e fica muito tempo largado, sem balizamento, né? E aí pode acontecer qualquer coisa. Acho que tem que ficar esperto com movimentos assim aleatórios, do nada. Porque quando abre meio parado, liquidez baixa, qualquer negócio que aparece, qualquer movimento, qualquer fluxo que entra né, no dólar, no índice, pode ter um potencial aí de puxar um ou outro com mais força. Então, acho que tem que ficar esperto com isso, principalmente com o vazio de liquidez aí nas primeiras horas aí. É normal, todo ano a gente vê isso, né? Todo ano, quando termina o horário de verão lá, a gente não está com horário de verão aqui. Já teve situações piores, né? Da bolsa lá fora abrir com 12h30 aqui no Brasil já, né? Agora está 11h30. Ou seja, tem que ficar esperto com esses vazios de liquidez, muito esperto, ficar de olho, que pode ser que aconteça algum movimento aí que não esteja programado, algum fluxo né, que comande o mercado naquela meia hora que ele entrar ali, e isso pode trazer prejuízo para a turma que opera o mercado. Maravilha, Eduardo Boechat com a gente aqui todos os dias, outros dias não, segunda, terça, quarta e quinta, e depois do dia que o Vasco ganha, ele chega até uniformizado hoje aí, tá de parabéns, hein? Trazou a vida do fogão. É isso aí. Edu, obrigado viu? Galera. Bom dia pra você, bom pregão. Valeu, galera, bom dia, bons trades, vamos com tudo. Eduardo Boechat aqui, dando as suas informações e análises de mercado financeiro junto com a gente, dia em que o Banco Central acabou soltando a sua ata. E eu queria reforçar dois trechos aqui, que para você que sintonizou agora, referente à ata do Banco Central. Depois eu pego aqui o meu fone de ouvido, não tem problema nenhum. Isso aqui, ao vivo a gente vai que vai. Dois trechos importantes, Marcelo, do Banco Central aqui. Eu acho que esse aqui primeiro, tá? O comitê vinha avaliando que a incerteza fiscal se detinha sobre a execução das metas que haviam sido apresentadas, mas nota que o período dos mais recentes cresceu a incerteza em torno da própria meta estabelecida para o resultado fiscal, o que levou a um aumento do prêmio de risco, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária. O comitê reafirma a importância de firme persuasão dessas metas. As expectativas, outro trecho importante, as expectativas de inflação seguem desancoradas e são um fator de preocupação. O comitê avalia que a redução das expectativas requer uma atuação firme da autoridade monetária, bem como o contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação tanto das instituições como dos arcabouços fiscais e monetários que compõem a política econômica brasileira. Mais uma vez aí, reiterando essa preocupação do Banco Central referente à parte fiscal brasileira, o que depende do governo. Ou seja, em resumo, estamos fazendo a nossa parte, façam a parte de vocês. Aí, para essa perspectiva de uma redução de juros num futuro brasileiro, o que faz toda a diferença aí para o crescimento do Brasil. Ou seja, política e economia ficam grudados lado a lado, e isso ficou muito em foco aí na nossa entrevista de hoje, né, que vai ser reprisada hoje aí, ontem com a Marina Helena,
que foi braço direito do Paulo Guedes ali, trabalhou com o ex-ministro Paulo Guedes, falou muito dessa questão fiscal brasileira. Mas isso é só noite 9h30. Ó, eu vou dar aquele break de 2 minutinhos agora, pegar o meu fone que caiu no chão aqui e já volto com a última parte do pré-market. Aguenta aí. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas, isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7.000 bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no 3º lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que sintonizou o pré-market. Eu sou Marco Prado, estamos apresentando aqui as informações, notícias que estão movimentando o mercado financeiro nesse dia 7, terça-feira, dia 7 de novembro, dia em ata do Copom, uma alta, digamos assim, eu interpretaria como um leve puxão de orelha no governo em relação a essa meta fiscal, né? Trouxemos aí, depois no final a gente equaliza aí, ou repercute mais uma vez, traz aí os traços, mas o Banco Central realmente ele tem um tom, né, bem comedido, né, Marcel? Como é que a gente pode falar que o Banco Central ele, além de gastar o gastar o português, né, nem verbo to be, gastar o português, ele realmente ele é bem imparcial, mas pelo jeito aí o fiscal realmente é o passou o bastão lá para Brasília, hein? Mas é o mais importante, né, Marco? A gente fala praticamente todos os dias aqui de fiscal. É o maior precursor para os próximos movimentos, não só relacionados a juros, mas movimentos do nosso mercado, por exemplo, né? E tudo que já foi falado aí na ata, por exemplo,
é o que a gente comenta aqui diariamente no programa. A gente fala de país emergente, de Treasury de 10 anos, a gente fala sempre, composto, enfim. Né? Então, quase... Eu acho que o Banco Central está pegando a nossa cola aqui, né? Brincadeira à parte, mas é o que de fato a gente comenta diariamente aqui no programa. Né? Agora, fiscal, né? Pode ser um pouco cansativo a gente trazer esse assunto toda hora aqui no programa, mas é extremamente importante. Né? Política é o que mais faz preço no mercado. A gente tem uma cesta, uma ferramenta muito grande, uma cesta de ferramentas muito grande de drivers para que a gente consiga entender os próximos passos para a economia e para a nossa bolsa, por exemplo. Né? Agora, você vê que jogou para Brasília, né, no colo deles e falou assim, estamos muito de olho em vocês e é bom que vocês cumpram, né, o combinado, cumpram o objetivo, porque senão a coisa vai azedar por aqui. Então eu acho que toda essa informação que você mesmo, Marco, no começo do programa narrou e cantou, para todos os telespectadores, todos que nos acompanham aqui, né, fica aí o sinal claro de que o BC não vai tirar o olho do fiscal e que é bom que o governo se mexa o quanto antes para não postergar mais um ano, né? Praticamente o ano já terminado aí, não vai esperar para que o ano que vem apenas surja algum efeito aí de melhora na nossa economia. Bom, eu estou vendo aqui a Bolsa abrir com uma queda de 0,63%, porém ainda acima dos 119 mil pontos. Bolsa que brilhou na sexta-feira, ontem ela ficou praticamente sambando ali na zona do agrião, mas hoje é a Bolsa operando com viés um pouco mais negativo por conta de uma balança comercial chinesa mais fraca. Um papel que, de novo, aí tem sido bastante volátil nos últimos... Volátil assim, né? Ele abre com gap, quando a gente fala gap de alto ou de baixo, e depois estabiliza ao longo do dia, mas tem sido, sempre que eu falo desse papel, a gente está trazendo sempre um viés aí um pouco mais otimista. A Fitch reafirmou o rating da mineradora em BB+, no caso da Vale, com perspectiva estável. Marcel, Vale aí é um papel que o Citi já deu uma alta aí de 20% da EDR lá fora. A gente está vendo só notícias ali mais animadoras. Muitos investidores que a gente conversa acreditam nesse papel, nessa ação. O que os gráficos estão falando aí dessa Vale, Marcel? Para quem, antes de começar, dar início aí a minha resposta, lembrando que a Fitch é uma agência de classificação de risco, tá, norte-americana, então qualquer alteração de nota, no caso mais positiva para a Vale, isso aí traz um certo humor e tons mais otimistas para que esse papel possa andar um pouco mais. Lembrando, Marco, que a Vale voltou e veio daquela saga que parecia ser interminável, não chegávamos há muito tempo acima dos R$70, né? Desde lá de agosto, setembro, até o mês de outubro mesmo, ofuscava por ali e agora que a gente conseguiu chegar, tomamos um balde de água fria de China. Então assim, eu não sei por quanto tempo a Vale pode permanecer acima dos R$70, lembrando que ela ficou entre R$60 e R$70 por muito tempo, mas continua sendo uma das nossas preciosas empresas brasileiras listada na Bolsa. Vale que faz muito peso e veio de um gap de fechamento dos R$70,50, encostamos quase nos R$72, mas o que me preocupa agora em relação à China, por mais que a Fitch tenha elevado e deixado neutro aí a recomendação do papel, e o Citi também recomendou e elevou para alta, a China pode fazer preço aí no papel, pelo menos no pregão de hoje. Estou falando isso no curtíssimo, né? Apenas o impacto visto que o composto azedou nessa madrugada. Então pode ser, Marco, como a Vale fez ontem um suporte bem interessante na linha de fechamento, R$ 71,30 é pouca coisa. Pode ser que a Vale ela abra em queda, até porque o nosso índice aí já registra 0,70 de queda no pregão de hoje. 0,65 para ser exato, Marcel. 0,65. E a Gerdau, hein? A Gerdau teve um lucro líquido de 1,5 bi no terceiro trimestre, uma queda de R$ 47 ali, 0,3% ali, referente ao segundo trimestre. O EBITDA somou aí 3,3 bi no terceiro trimestre, um recuo de 37%. Gerdau aí, crescimento aí, o aço não está dando muito certo não, viu, Marcelo? Vou vender aço. Perfeito. Como é que tá a Gerdau aí? A Gerdau, coloquei um gráfico aqui de 30 minutos. Mas ela paga dividendos ainda, só para avisar, né? Sim, ela está ex de dividendos.
Lembrando que a Gerdau ela encostou recente nos 23,40, mas a gente vê o país um pouco lento ainda para o crescimento, né? Desde os últimos 2, 3 anos a gente vê um pouco mais de lentidão para que a gente consiga expandir um pouco o PIB. Então, eu acredito que o relatório de resultado da Gerdau, não que venha em linha, Marco, mas difícil, principalmente siderurgia, mineração, difícil entregar bons resultados diante dessa economia um pouco mais fria, né? Agora, para o pregão de ontem foi interessante, porque por mais que o mercado tenha entregado parte dos lucros, né, parte da alta do meio para o final do expediente da Bovespa, a Gerdau ela conseguiu fechar acima dos 23 ainda, ela tem suporte nos 23 bola, tá? 22,99 é suporte para a Gerdau. E com certeza esse resultado dela deve fazer o papel buscar uma tentativa de 23, tá? Perdeu 23, fazendo uma análise rápida aqui, mais um overview rápido de Gerdau. Caso ela perca esses R$23, ela tem espaço, por exemplo, para voltar até a linha de fechamento dela de 22,80, que é pouca coisa. Tá? Então, eu acho que com esse balanço ruim, Gerdau tem um pouco de espaço aí para voltar um pouco. Mas lembrando que Gerdau, dos últimos dias, por exemplo, desde outubro, final de outubro, Marco, ela teve um salto até que significativo, tá? Na casa de R$2,30 de alta. Se eu for pegar o nosso termômetro aqui de percentual do gráfico, a Gerdau ela subiu nos últimos pregões, em exatos 11 dias e 1 hora, 10%. Tá? Então o papel veio bem nos últimos pregões, mas infelizmente a gente deve se contentar hoje com o mercado de queda. E o Citibank que está dando recomendação de compra para TIM, com o preço-alvo ali de R$18 para telefonia ali, com um preço-alvo ali. O que você acha, Marcel? Como é que está falando isso aí? A TIM é quase uma das únicas ali, né? A gente tem telefonia móvel, por exemplo. A Oi nem se fala, né? O Banco TIM apresentou, na verdade, ele apresentou resultados fortes, viu? Sim. Margens saudáveis no final do terceiro trimestre. E para quem... esperados aí em linha, né? Com os números apresentados pela telefonia na semana passada, cara. E para quem está de fora, olha que legal aqui, Marco, eu expandi um pouco o meu gráfico de TIM, ela vem desde fevereiro em alta. É um papel que, de fato, eu nunca acompanhei TIM, tá? Mas olha que bacana. Está nas máximas, é isso? Está nas máximas, na linha de tendência. Qual o preço hoje? Hoje é 16,20, 16,7 fechou, mas uma alta no ano, por exemplo, ó, de 57%, bastante coisa. Agora, com essa nova notícia, se a gente for considerar o pregão dos últimos, talvez, 5 dias, Marco, bateu máxima dos 16,24, com certeza investidor holder, né, o posicionado, comprado, colocou um pouco de grana no bolso, natural esse movimento, mas de qualquer forma, ela fechou com candle de alta aqui, ó, anulando praticamente boa parte do pregão de ontem em queda. Tá? Então, TIM se mantendo a R$16, com essa notícia ela pode fazer movimentos contrários, o que a Bolsa pode apresentar no pregão de hoje, até porque da máxima de ontem TIM está apenas 17 centavos de diferença, tá? Então, para TIM romper esses R$16 é rapidinho, tá? Agora, se graficamente ela perdeu os R$16, aí ela pode recuar um pouco, mas nada muito, nada de movimentos acentuados, até porque com esse movimento desde o início do ano, Marco, com certeza ela encerra aí o ano com chave de ouro valorizada a mais de 50% por ação. E o dólar continua trabalhando, devolvendo um pouco a sua alta da largada. Aqui a gente tem um pouco mais de alguns minutos de operação, tem 11 minutos de operação. Geralmente o mercado fica largado até a abertura agora da Bolsa Americana, que abre a partir de ontem, desde ontem às 11h30 da manhã. Mas vendo umas ações aqui, Marcel, no setor de alimentos, por exemplo, aqui, ações que, por exemplo, estão valorizando aí no período de 12 meses 30%, e ao mesmo tempo algumas do mesmo segmento cai 40%, ou seja, gestão, né? A não ser o setor de comércio, que é queda livre, né? Como Magalu, 70% de queda, Pet 58%, o Grupo Soma, 61% de queda, a gente vê em ações aí de segmentos que são completamente diferentes ali, como, por exemplo, o setor elétrico, né? Se olha o setor de energia, por exemplo, a CEMIG com uma alta de 16% no ano, a gente tem a Eletrobras 3 com uma queda de 27% no ano. Como você pega também outros setores por aqui, né? Os bancos aí, os bancões ali, ressaltar, lembrando o Itaú,
que deve ter uma abertura talvez positiva, né? Fechou com uma queda de 2,42 ontem. O papel está cotado a R$ 28,19. Ontem fechou com uma alta de 0,93. Eu estou falando de um período de 12 meses ainda, praticamente 0 a 0. E a gente olha, por exemplo, o Pactual, nos últimos 12 meses, a alta do papel é de 12,35%, já o Bradesco, a queda é de 19,46%. Ou seja, né, alguns setores ali, realmente, algumas empresas descolando aí do próprio, cada um do seu movimento. E atribuímos isso ao quê, Marcel? Como é que uma empresa que tem o mesmo segmento, faz a mesma coisa, uma tem 40% de alta, outra tem 40% de baixa? Gestão, né, Marco? Eu ia até aproveitar o gancho, por exemplo, a gente vê hoje essa nova geração, esse ingresso de carros elétricos, isso aí aumenta consumo de energia. Daqui a pouco tem tomada até em qualquer poste na rua, por exemplo, coloquei um gráfico de Elet 3 e coloquei CEMIG, mas é gestão, Marco. Isso aí, os números não falham, né? Se a gente vem ver últimos resultados trimestrais dessas companhias vindo ruim, o mercado vai lá e precifica e não tem chororô, né? O caso de TIM, por exemplo, comparada com o Oi. O Oi é uma empresa de recuperação judicial e a TIM não, né? Mostra que ela tem expansão ainda para crescer mais. Por exemplo, Elet 3 aqui de gráfico de 30 minutos vem andando em tendência de alta desde outubro. Tá? Desde, na verdade, de setembro. No final de setembro fez um W aqui, mas conseguiu se recuperar. O mercado melhorou também nos últimos meses. Então, Elet 3, por exemplo, a R$ 37,00. A gente coloca aqui, por exemplo, CEMIG, o Marco, apesar do valor de mercado, né, da companhia ser inferior, ela também vem mostrando um pouco aí de melhora nos últimos meses, tá? Mas quando a gente vê essa disparidade, por exemplo, uma elétrica subindo 40 a 50 no ano e a outra no sentido contrário, dando marcha ré, com certeza eu concordo com você. Gestão. Pois bem, dia em que o Banco Central soltou o seu comunicado, a sua ata, né? E a gente teve uma leve percepção, acho que o mercado interpretou como um todo já. E logo, logo você também vai ver outros canais de notícias aí também, no seu WhatsApp, em resumos de jornalistas, especialistas, né? Geralmente vai estar dizendo justamente essa preocupação do Banco Central com a parte fiscal brasileira, por conta da gente sabe do desenrolar, né? Desde quando o presidente Lula, numa sexta-feira, veio em um evento dizendo que o Brasil tem que parar de perseguir essa questão de déficit zero, meta para poder ir na parte fiscal. E aí já mudou todo o panorama. Eu acho que até agora não se resolveram muito bem em relação a isso, né? E o mercado aguarda um pouquinho com maior atenção sobre essa projeção do fiscal brasileiro e que ressaltou na ata do Banco Central justamente essa preocupação e não inviabiliza o corte, mas traz uma apreensão em relação ao término do corte, né, Marcelo? Acho que agora, assim, 0,5% na próxima reunião, pode vir, pode continuar, mas eu acho que a gente começa a olhar um pouco mais de cautela e o mercado vai começar a ter um pouco uma percepção diferente no final do ciclo aqui, né? Ao invés de morrer em 9, morre em 10 e assim sucessivamente. E olhando também, o Banco Central Brasileiro deixou muito claro ali em sua ata essa preocupação em relação aos juros lá fora, né? Tem como a gente cortar os juros aqui se lá fora continuar subindo ou pelo menos ficar por um longo mais tempo na estabilidade. Exatamente. E o Banco Central nem quer acionar essa fuga de capital aí que eu tinha comentado no bloco anterior, né? Uma vez que se a gente encontra e se depara com os juros esticados lá fora, isso aí traz mais atratividade para a renda fixa americana, uma vez que a gente receberia os nossos juros em dólar, né? Nossa remuneração em dólar, e aqui não, né? Aqui a gente tem desconto de inflação. Agora, mercado fica um pouco na corda, no meio em cima da corda, até porque, Marco, no ano que vem, se a gente tiver uma concentração e insistência em 9%, a gente pode ver um movimento um pouco mais misto aqui por parte do nosso mercado. Maravilha, Marcel, maravilha. Bora comigo aqui, vamos ver como é que está o comportamento das nossas bolsas aqui, ou da nossa bolsa, na verdade. Lembrando que lá fora abre a partir das 10 horas, das 11h30 da manhã. Ou seja, os números sairão 10h30, ao contrário de 9h30, né? A gente tinha uma bateria de números que sai na economia americana. Com essa mudança de horário,
os indicadores aqui começam a sair às 10h30 da manhã e depois a Bolsa Americana abre às 11h30. O mercado fica mais sambando aí. Isso que a gente não tem a diferença de horário verão-Brasil, porque caso isso aconteça, aí sim teríamos aí o Brasil, a Bolsa Americana abrindo às 12h30. Então você imagina o que o mercado fica largado, já que o motor da economia mundial são as bolsas americanas, as bolsas dos Estados Unidos que movem ali a liquidez do mercado. Ontem, pode falar. Ontem, Marco, eu acompanhei de perto a abertura dos mercados de futuros e é engraçado, porque a dependência que o brasileiro, o trader especulador tem de esperar a Bolsa Americana abrir, ela é surpreendente. Ontem, por exemplo, 10h30, 10h40, o mercado já tinha morrido, né? Deu o primeiro pico, né, na abertura, mas ele fica à espreita mesmo, de fato, esperando os Estados Unidos abrir. Isso aí causa um pouco mais de lentidão nos movimentos de abertura aqui no Brasil. E investidor deve ficar bastante de olho, aí um pouco menos eufórico, controlar um pouco a ansiedade para fazer os primeiros trades, até porque essa correlação agora de abertura de mercado norte-americano com o brasileiro traz menos volume para a nossa abertura, né? A gente vê primeiro o pico, mas depois o mercado brinca de estátua aí, tá? Então, esse fuso horário aí traz um pouco de diferença para os principais movimentos na abertura da nossa bolsa. Exatamente. A gente começa a ter uma percepção de repente, a parte da manhã, para quem opera mercado financeiro, poder ter a possibilidade de estar fazendo algum tipo de estudo, para quem tem um trabalho paralelo, até mesmo quem usa o mercado financeiro como renda extra, né? Tem muita gente que tem uma atividade e usa o mercado financeiro aqui para tentar pincelar alguma coisinha, ganhar uma graninha através das operações, principalmente de mercados futuros. Então, se organizar um pouco melhor aí sua agenda do seu dia, para que você tenha essa possibilidade, né, de aproveitar os momentos de maior volatilidade, porque para quem opera o mercado financeiro e para quem, no caso, especulador, um trader de mercado financeiro, a volatilidade é a alma do negócio, né? Fora também o dinheiro, né? Porque se a matéria-prima é o dinheiro. Então, essa volatilidade permite algumas operações mais curtas, né? Então, mesmo que o cara tenha um operacional longo ali, como a gente fala, traduzindo para a linguagem de mercado financeiro, mas é importante sim, né, você ter um momento de maior volatilidade. E o dólar continua caindo, Marcelo. O dólar aqui chegou a bater agora, ele abriu aqui acima do 900 e 900 ali, 900 e alguma coisa. Depois o preço, qual foi o preço mesmo aqui, Marcelo? A máxima aqui do dólar hoje? 921,5. E voltou já caiu pro ponto 30 lá, pontos aí, ó. Voltou para o ponto, Marco. Já está nas mínimas aqui, a queda do índice do dólar, é 4,891, uma queda de 0,19%, o dólar que estava ganhando força perante os emergentes, está ganhando força agora, e o nosso índice futuro, vamos ver se eu pego o índice FUT aqui. 119,360. 119,360, isso aí. O índice operando com uma leve alta agora aqui, deixa eu ajustar aqui na tela. Pronto. 119,370. Interessante aqui avaliar, né, esse preço aqui, o qual não foi trabalhado, né, anteriormente, né, Marcelo? Eu não estou falando nem em blocos aqui. Você percebe que ele teve períodos muito de poucos executados aqui na região desses 117 mil nos últimos tempos, tá? Porque é um preço extremamente importante. Mas eu acho que o índice agora, ele começa a trabalhar muito próximo, acima dos 120 mil pontos, um patamar onde ele navegava aqui desde, se a gente colocar aqui, setembro, mais de um mês aí praticamente, a gente ficou com o índice abaixo desse patamar, da segunda quinzena de setembro ali, ou antes um pouco da segunda quinzena de setembro, o índice ficou aqui, olha, trabalhou aqui nessa região, próximo dia 14 aqui, exatamente, que inclusive não é fechamento do índice, porque setembro é mês ímpar, né? O índice vence no mês par. Então ele ficou durante muito tempo aqui trabalhando abaixo disso. E ele volta aí, quase depois de 2 meses, a trabalhar na casa dos 120 mil pontos. Marcel, já é um rally de final de ano ou não? Começou já o rally de final de ano. Isso aí foi marcado na sexta-feira passada, Marco. Ali
o mercado já apertou o botãozinho do start e o rally começou ali, principalmente para o varejo, né? O varejo foi muito puxado. Não vou contabilizar o pregão de ontem, que foi um pouco mais morno, mas sexta-feira já deu start para o rally de final de ano. E concordo com você em relação a novos patamares de níveis de preço do nosso índice futuro, que agora trabalha a 119.350. Quer dizer, ele já voltou agora, Marco, nesse segundo candle de 15 minutos. A gente bate agora 23 minutos de pregão aberto. Já acabou de anular esse primeiro candle de queda, né? Ou seja, o mercado ainda mirando, não querendo se distanciar, né? Foi tão difícil nós voltarmos para essa região de preço que eu acho que o mercado não quer perder esse gostinho dos 120 mil. Pode ser que agora, final do ano, um mês e meio, pouco menos de um mês e meio útil de pregão que nós temos de expediente de bolsa, o mercado ele vai relutar para ficar acima dessa região. Marcel, obrigado pela participação, viu? Amanhã nos vemos aqui no Pré-Market. Desejo a você um bom dia, um bom pregão e até amanhã. Bom dia a todos, até amanhã. Pois bem, vamos para a reta final do Pré-Market. Vocês vão continuar na sequência da programação aqui com a Paula Moraes, o Felipe Nascimento, trazendo muita informação de mercado financeiro, repercutindo também essa ata, né? E falando de Brasília, que o mercado hoje está de olho lá na tributária que começa a rolar aí o avanço dessa pauta tão importante principalmente, segundo a ata do nosso Banco Central brasileiro, que está de olho nessa parte fiscal, né? E vamos ver, fala de arcabouço também, meta de inflação, ou seja, o Banco Central brasileiro passou o bastão para Brasília para dar continuidade nessa sequência de juros, de corte de juros na Bolsa Brasileira, né? Perdeu o ímpeto ali, e olhando também, principalmente o cenário externo, geopolítico, falou, né, dessa guerra que está no radar, falou principalmente do mercado de trabalho americano, enfim, tudo que a gente já vem salientando, alguns programas anteriores a gente vem falando, que é a preocupação do Banco Central brasileiro, para referente aos nossos juros por aqui. Então, acho que o Banco Central brasileiro, a ata hoje só traduziu o que a gente já vem alimentando para você, telespectador, dia a dia aqui no Pré-Market. O dólar continua trabalhando agora com uma leve queda, o dólar que cai 0,40, já aumentou um pouquinho, na verdade, a queda do dólar aqui, 0,10%. A Bolsa Brasileira caiu um pouquinho mais, agora o índice trabalhando aí acima ainda dos 119 mil pontos, uma marca importante, né? O índice que vem trabalhando há muito tempo não alcançava os 120 mil, e ele alcançou aí justamente essa pontuação aí de 120 mil pontos aí, muito próximos, nos últimos dias aí, trabalhando próximo a esses 120 mil, número que não trabalhava desde setembro ali, até mesmo a gente aguardando agora, o mercado deve ficar meio que lateralizado, aguardando as bolsas, a abertura das bolsas americanas, né? Que hoje a gente teve a balança comercial na China, trouxemos ali essa balança comercial trazendo uma leve preocupação para o mundo, onde a Ásia fechou um comportamento negativo, a Europa trabalhando um comportamento negativo, por isso que a Bolsa Brasileira cai também, assim como as bolsas americanas caem nessa manhã de terça-feira. Petróleo, mais uma vez, trabalhando em queda, mas o petróleo é mais por uma questão ali, preocupado com o crescimento mundial, petróleo que tem uma demanda menor, então o petróleo já fez essa queda aí, precificando uma queda. Os juros americanos também, que era preocupação do mercado há alguns dias atrás, trabalhando aí a 4,60, os juros de 10 anos, enfim, economia com outro cenário, na verdade, né? A gente olha agora, a perspectiva de 10 dias atrás é completamente diferente, onde a gente estava tendo uma pressão de juros, uma Bolsa Brasileira pressionada ali, não ganhava os 115 mil pontos, então a gente está vendo aqui realmente algumas ações favoráveis. Vale no radar ainda, um radar um pouco mais otimista. Agora a gente começa a perceber um pouco mais, traduzir essa safra de balanços aqui que saíram lá fora e agora saindo aqui dia a dia. E a gente vai ver, né, vai acompanhando e vendo como é que vai se repercutir no nosso índice Bovespa, né, que trabalhou e tem trabalhado acima dos 119 mil pontos, aqui é um viés um pouco mais positivo. Bom, acho que hoje o dia foi repleto aí de informações, de notícias, principalmente com essa ata aí no radar, a ata do Banco Central, que saiu às 8h25, trouxemos para vocês alguma leitura aqui. E agora acompanhar o desdobramento do dia, que fala de Fed Boys, né?
conselheiros do FONC aí que devem dar o seu discurso ao longo do dia e não deve trazer muita novidade, mas sempre existe uma cautela, uma preocupação. A gente já vai começando a preparar aqui para a reta final do nosso programa, já na reta final se despedindo de você, agradecendo a participação de todos aí, que o pré-market começa todo dia de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Eu vou me despedindo por hoje, eu volto amanhã com muito mais informação, mas você continua com a gente aqui no BMC News, como eu já falei, Paulo Moraes e Felipe Nascimento para apresentar o programa. Desejo a todos um ótimo dia e um excelente pregão. Obrigado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e informação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo